no dia de hoje, eu gostaria aqui de repudiar veementemente a posição do Twitter, senhora presidente, que se manifestou contra, que não atendeu a um pedido importante do Ministério da Justiça pela suspensão imediata de 511 contas que estão no Twitter promovendo a violência, o discurso de ódio e os ataques às escolas do Brasil. 511 contas não foram interditadas pelo Twitter, né? Essa empresa internacional, né, que pensa que aqui no Brasil não tem lei, mas tem lei. E o Twitter tem que respeitar, porque o que o Twitter está fazendo é um absurdo. Me parece que as outras plataformas concordaram em suspender essas contas que têm estímulo aos ataques às escolas públicas. O que o Twitter está fazendo ele está dando uma verdadeira banana para as crianças mortas, fazendo pouco caso com as comunidades escolares, com o Judiciário, com o Supremo, né, com o Congresso Nacional, com o povo brasileiro, não suspendendo essas contas, falando que o Twitter tem regras próprias. Um absurdo isso, né? E eu quero dizer que toda essa violência que nós estamos assistindo hoje, lamentavelmente, essa violência tem a ver hoje, sim, com essas plataformas, com as comunidades de ódio que estão no pântano, no esgoto da internet. Não há dúvidas em relação, não só no pântano, no esgoto da internet, no lixo da internet, mas em muitos casos trabalhando a céu aberto, como no Twitter, como no TikTok também. Ou seja, anúncios de ataques em escolas públicas e privadas no Brasil sendo feitas e as plataformas não denunciam, não cancelam as contas. Então, essa medida agora do governo federal é fundamental, né? A fiscalização, a supervisão dessas contas e o cancelamento dessas contas, que é uma exigência hoje do governo federal. E aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas tem que fazer o mesmo, tem que montar um grupo aqui para fiscalizar essas contas, porque nós sabemos que a violência às escolas aumentou nos últimos anos, sobretudo nos 4 últimos anos, quando nós tivemos o crescimento absurdo de células, de grupos nazifascistas no Brasil, que só crescem no Brasil, não só fisicamente, mas também virtualmente, estimulando esse tipo de violência e esses ataques, sobretudo às nossas escolas e às nossas professoras, porque nós sabemos, né, que esse discurso do ódio, esse discurso da intolerância, da violência, os discursos homofóbicos, os discursos da violência, estimulando a violência contra as mulheres, né, contra os negros, o discurso racista, tudo isso tem estimulado a violência das nossas crianças e da nossa juventude. Então, há sem dúvida nenhuma uma orquestração agora desses grupos proto-nazi-fascistas que estão espalhados pela sociedade brasileira, que estão orquestrando de forma direta ou indiretamente os ataques às escolas, tentando criar um clima de medo, de terror e de pânicos nas nossas escolas, né? E isso tem uma conotação política também. Lógico, eu falo isso como professor, como diretor de escola pública, entrei na rede pública em 1984, na rede estadual, depois na rede municipal. Conheço escola pública, porque toda a minha atividade profissional foi dentro da escola pública, foi no chão da escola, da rede estadual e da rede municipal de São Paulo, em escolas da periferia, na região do Grajaú, da Capela do Socorro, na região de Parelheiros. Então, estou falando aqui com conhecimento de causa. Sempre houve violência nas escolas, mas não dessa forma. Elas cresceram de uma forma absurda nos 4 últimos anos, quando nós tivemos no Brasil um governo delinquente, genocida, criminoso, né, que estimulou toda essa violência que nós estamos assistindo. E como ele não é mais, Bolsonaro não é mais presidente, né, agora os grupos
nazifascistas que deram sustentação ao governo Bolsonaro estão se articulando de uma outra forma, né, dando prosseguimento ao ódio às mulheres, que são as professoras, as servidoras da educação, e à escola pública, porque eles sempre foram contra a escola, sempre perseguiram as escolas, com escola sem partido, com educação domiciliar, atacaram sistematicamente as professoras, os professores, e esse ódio continua sendo estimulado, levando algumas crianças e adolescentes a cometerem esses gravíssimos crimes e esses ataques às nossas escolas. Então, quero repudiar aqui essa atitude do Twitter, né, de não banir. Olha só, o Twitter está se negando, minha gente, é sério, deputada Ediane, está se negando a banir 511 contas do Twitter abertas, que todo mundo pode acessar, que estão estimulando ataques às escolas públicas do nosso país. Ou seja, o Twitter está legitimando as mortes e os ataques e esse terror, esse pânico que toma conta hoje das escolas do nosso país. Muito obrigado, senhora presidente.